Oi? No dia do seu aniversário, uma menininha chamada Lúcia foi acordada pela madrasta dela. A madrasta dela deu um embrulho falando que era um presente que o pai dela tinha dado. Tava mega animada e abriu super rápido, assim, o embrulho. Só que quando ela abriu, ela ficou horrorizada com o que ela viu dentro. Porque tinha uma boneca mais ou menos assim. De acordo com a história, a boneca era velha, exatamente com a pele rachada, coberta de poeira. Estranha. E na boca dela tinha esses dentes, assim, bem afiados, como se fossem presas de um animal. Se fosse um calafrio correndo no seu corpo, a Lúcia, com medo, só tacou a boneca no chão. E no mesmo momento, a madrasta dela brigou com ela, falando: cara, esse presente foi do seu pai. Dizendo que ele teve muito trabalho pra enviar essa boneca, que era uma boneca antiga, que ela deveria se sentir agradecida. Só continuava com medo, então ela pegou a boneca e guardou no fundo do armário. Algumas noites depois, a Lúcia tava sozinha no quarto, deitada na cama, quando ela começou a ouvir um barulho que ela não conseguia identificar. O barulho parou, depois de um tempo voltou, e a Lúcia começou a perceber que era como se fosse passos de uma pessoa. Tava tremendo na cama dela, morrendo de medo, incapaz de se mover. Ela sempre dormia com a porta aberta pra aproveitar a luz do corredor, já que ela tinha medo do escuro. Logo ela ouviu uma voz sussurrando assim: Lúcia, eu tô no 5º degrau. Lúcia ficou morrendo de medo e não conseguiu mais dormir. E no dia seguinte ela contou pra madrasta tudo o que tinha acontecido. A madrasta falou que não passava de imaginação dela, que ela devia ter sonhado, e que não era boneca, obviamente. Pediu muito pra jogar a boneca fora, mas a madrasta dela falou que não. À noite, quando a Lúcia tava indo dormir, de novo ela tava morrendo de medo e ouviu novamente uma voz sussurrando: Lúcia, eu tô no 10º degrau. Da última vez, o som acabou e ela não ouviu mais nada até o amanhecer. No dia seguinte, ela foi pra escola, contou pros amigos dela sobre essa boneca. Só que todo mundo riu e começou a fazer piada dela. Então a Lúcia calculou que a boneca subia de 5 em 5 degraus e que nessa noite ela chegaria ao topo da escada. Apavorada, a Lúcia decidiu dormir com a porta fechada e a luz acesa. A madrasta dela, quando foi dar um beijo de boa noite, perguntou por que a luz estava acesa e falou que não queria que a luz ficasse acesa, porque ia atrapalhar ela dormir. Aí a Lúcia teve que dormir com as luzes apagadas e com a porta fechada. Quando ela começou a cochilar, ela ouviu um barulho. Então veio a voz mais clara e mais evidente do que das últimas vezes, que dizia: Lúcia, eu tô no topo da escada. Na escuridão do seu quarto, ela viu a porta abrindo lentamente. Na manhã seguinte, o corpo da garotinha foi encontrado na parte de baixo das escadas. Imaginaram que ela teria ido no banheiro à noite, tropeçado, caído. E ao lado da criança foi encontrada a velha boneca. E a madrasta dela pediu que ela fosse enterrada com essa boneca. A última frase dela foi: ela amava tanto essa boneca, agora elas podem ficar juntas pra sempre. Oi? Olha o que aconteceu nesse sanatório lá em Buenos Aires. O segurança do sanatório tava aqui, bonitinho, sentado, fazendo o trabalho dele. E aí, do nada, abre a porta. E são aquelas portas de sensor, sabe? Ele chega, vai, abre, como se ele estivesse falando com uma pessoa, anota um negócio, enfim. Vida normal, continua vendo. Ele tá dando, tipo, direções pra esse fantasma. E aí depois ele meio que dá... Não! Ele pegou uma cadeira de rodas e botou o fantasma. Mas aí eu vou explicar pra vocês. O cara foi questionado do porquê que ele fez tudo aquilo, porque ninguém entendeu nada, que ele tava, enfim, na câmera não aparecia ninguém. E o cara afirmou de pé junto que entrou uma senhorinha, uma idosa, pediu pra ir no quarto 915 e ele fez o trabalho dele, anotou lá na prancheta que a mulher ia lá no quarto. Ele até ofereceu a cadeira de rodas, porque a moça disse que tava com problema pra andar. Passaram horas e ele se deu conta que a moça não tinha voltado do quarto. Ele pediu a ajuda dos outros funcionários pra localizar onde a moça tava e ninguém tava achando, até que eles viram a câmera de segurança e não tinha ninguém. E o cara falou que viu de fato uma senhorinha entrando. A moça tava morta. Vocês acreditam ou não acreditam? O que vocês acham? Qual a explicação pra isso? Me deixa saber aqui nos comentários. Essa é uma história real e por isso deixa isso muito mais assustador e bizarro. Quando eu vi, eu fiquei meio assustada. Mas enfim, duas mulheres nascidas no mesmo dia, só que tem um porém, com 157 anos de diferença. Essa é a primeira mulher, essa é a segunda. Enfim, ambas morreram da mesma forma, nasceram no mesmo dia. As duas tinham ido se encontrar com uma amiga, tinham ido pra uma boate. Uma tinha ido pra um baile, porque... antigo. E a outra tinha ido uma boate. As duas estavam, tipo, indo sair com a amiga. Acabado de comprar um vestido novo. E ambas conheceram o assassino na festa. Uma no baile, outra na boate. Enfim, conheceram o assassino lá. O nome do assassino das duas era Thornton. E morreram da mesma maneira. O assassino delas, que tinha o mesmo nome, matou elas da mesma forma. Um em 1900 e pouco. E outra agora em 2000 e pouco. E foi no mesmo local. Enfim, eu não sei de onde saiu tanta coincidência. Eu fiquei chocada. Mesmo lugar, mesmo nome do assassino. Mesma situação. O que vocês acham que é? Oi! Vou falar de um jogo de terror chamado Cat Scratch. Essa aqui é a cara do jogo. Pra jogar o jogo, você precisa de pelo menos 2 pessoas. Você tem que estar sentado assim. Esse é o seu amigo. O seu amigo tem que estar de costas pra você e deitar no seu colo.
Você começa, tipo, massagear as têmporas dele e conta uma história, que é a seguinte. Você tá andando numa rua muito escura de madrugada. Você é o único lá, você tá sozinho. O chão tá todo molhado de chuva, a rua tá toda suja de lixo. Mas aí você ouve alguma coisa. Começa a ouvir, tipo, uns movimentos na lata de lixo. Você começa a correr um pouquinho, mas aí você vê um negócio. No final da rua tem, tipo, uns olhos vermelhos. Você começa a correr, mas é um gato e ele corre atrás de você e ele consegue te alcançar. E ele te arranha uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você fica repetindo o nome do jogo. Cat scratch, cat scratch. Assim que você acaba de contar essa história, a pessoa que tá dentada em cima de você levanta e normalmente, na maioria das vezes, as costas dessa pessoa tem 3 arranhões sangrando. Só que o mais bizarro é que a pessoa não sente. Os arranhões só aparecem. Tem algumas pessoas que fizeram e mostram. Enfim, não joguem. Oi, tinha um cara chamado Jim que tinha uma mulher e uma filha. Ele tava do lado de fora da casa, no jardim, brincando com a filhinha dele. Ela tinha só 4 aninhos, ela era muito fofa. E a mulher dele tava na varanda vendo tudo, sorrindo, feliz, contente. Era uma família feliz, sabe aquela coisa de filme? Era isso. E ele abraçava a filha, falava que amava ela, até que a mulher dele chamou eles pra jantarem. Eles sentaram na mesa, oraram, começaram a jantar, começaram a falar um pro outro como eles se amavam. E ele só pensava como ele não queria que aquele momento acabasse, que era o dia mais feliz da vida dele. Até que ele acordou num quarto completamente branco, que tinham, tipo, espumas na parede. E ele entendeu e lembrou que tudo aquilo não se passava de um sonho, porque alguns meses atrás ele tinha matado tanto a filha dele de 4 anos quanto a mulher.